Ti, Pai, todo o meu amor. Te pedindo, Senhor, por cada vida, Senhor, que separou o seu tempo, Deus, para estar cultuando a Ti nesse momento, Pai. Em casa, através do celular, aonde quer que ele esteja, Pai. Que ele possa ser alcançado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua palavra, pela Tua verdade, por tudo aquilo que Você vai derramar em nossas vidas. Chame a sua família para estar cultuando e declarando que a sua casa é uma casa de bênção. É uma casa onde Jesus tem prazer em morar, em ficar. E exalte o nome dEle. Aleluia. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nelas estão reunidos adoradores que só exalta o Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Declare: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Oh, aleluia. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração,
você tem feito por nós, tudo que você tem feito em nós. Obrigado, Senhor, por movimentar a nossa fé e a nossa esperança em sua direção, Deus. Nós queremos te dar tudo, Pai. Queremos te dar o nosso melhor, Deus. Foram dias difíceis, Senhor. Foram dias pesados. Mas em todos eles, você estava presente. Você nos deu a sua graça, a sua direção. Você controlou as nossas emoções. E eu sinto, Pai, que as suas mãos estão colocando tudo nos seus devidos lugares. Oh, seja adorado, Deus. Seja adorado, Senhor. Seja exaltado, Pai. Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais raro derramo aos seus pés. Seja te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos teus pés. Seja adorado através de mim. Seja adorado, Deus. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, Pai. Seja adorado através de mim. Eu te entrego, eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Te entrego tudo que existe em mim.
te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia. Eu te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar, receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Recebe, Senhor, recebe a nossa adoração, Pai. Que você possa sentir o cheiro, Senhor, da nossa adoração sincera. Sonda, Deus, vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho, Senhor, que nos atrapalha de oferecer o nosso melhor. Vê se há em nós caminhos escuros que levantam a muralha, Senhor, na hora da adoração. Porque a adoração, Senhor, ela não vem de um som perfeito. A adoração, Senhor, não vem do melhor instrumento. A adoração, Senhor, ela não vem da pessoa mais talentosa. A adoração, Deus, eu aprendi que a adoração, Deus, ela vem do que você formou dentro de mim. Ela vem do meu caráter forjado por ti. A adoração sincera, Senhor, ela não é limitada, Deus. Por isso você pode se sentir à vontade para simplesmente oferecer o teu tudo. O que há de melhor em você, o que há de mais sincero em você, ofereça a Ele. Ofereça a Ele hoje. Ofereça a Ele hoje. Não perca a oportunidade de se derramar como um perfume caro, um perfume precioso, o melhor perfume que você poderia oferecer. Não se limite à sua tela. Simplesmente se derrame, porque a presença de Deus, com certeza, já está pairando sobre o teu lar, sobre a tua vida.
a tua casa, a tua família. Declare assim, ó: Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Aleluia, aleluia. É maravilhoso te louvar, Pai, e declarar a tua grandeza, Senhor, em tempos de guerra. É maravilhoso, Senhor, ver o diabo vindo com fúria contra a tua igreja, e ao mesmo tempo tu encorajando, Senhor, os teus filhos a declarar a tua grandeza, dizendo: Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas, e não há nada que Ele não possa fazer. Oh, aleluia. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, e dá vista aos cegos e ao surdo faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e ao mudo fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível. É o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Aleluia. Se tem uma coisa que nós temos nos deparado nesses últimos dias, é com a voz do diabo dizendo que nós somos incapazes, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos superar. Mas nessa noite eu te convido para ouvir a voz do teu pastor,
A palavra do Senhor diz que a verdadeira ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Então o seu pastor hoje te convida para ser mais corajoso, para enfrentar tudo que está acontecendo com mais ousadia e autoridade do Espírito que vem dele. Oh, aleluia. Escute. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Oh, aleluia. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Você crê? Creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. E diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. E diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Oh Senhor, nós queremos te dar graça, Pai, por esta unção de encorajamento que você tem derramado sobre nós. Nós queremos te dar graça, Senhor, porque você sensibiliza os nossos ouvidos para entender a sua voz. Porque não é qualquer voz que está nos oferecendo segurança, mas é a voz daquele que realmente pode nos guardar de qualquer perigo. Aleluia. A sua voz, Pai, me direciona, Deus. A sua voz, Pai, ela me faz acertar o caminho, Pai. A sua voz, a sua voz me diz. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. E diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés e a mais ninguém. Oh, aleluia.
Te dei meus fracassos e vitórias, te darei também. Oh, aleluia! E descamado sou, sem que eu me sinta assim. E diz que forte sou quando há fraqueza em mim. E que seguro estou se frágil me sentir. E que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Aleluia, Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Para todos sempre, Deus, para toda a eternidade. Amém, Jesus. Amém, Pai. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. You're like, no. Here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Queridos, a minha saudação é no nome de Jesus a todos vocês, tá bom? Estamos aqui mais esse domingo. Já já nós estaremos voltando aos poucos com o culto presencial, né? Não na capacidade total, mas na capacidade permitida, tá bom? Mas nós estaremos, em nome de Jesus. E aí quando nós estivermos lá, dentro dessa oportunidade, a gente vai estar fazendo 2 cultos no domingo, para atender, né, o máximo que nós pudermos a capacidade da igreja, tá bom? Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aí em casa, e eu quero também agradecer a todos os dizimistas, todos os ofertantes, que mesmo diante das circunstâncias que estão, né, trazendo essa condição tão difícil, mas não estão, mesmo no meio da circunstância, não está se movimentando pela circunstância, tá bom? Então eu quero agradecer do fundo do meu coração e dizer para vocês que sobra para nós muita alegria, né? Em saber que a palavra lançada encontrou guarita, encontrou terra fértil,
tá bom? Então a gente fica muito feliz, muito feliz. Deus abençoe poderosamente. As circunstâncias dizem uma coisa, mas as pessoas continuam se movendo antes, né, mesmo antes das condições que essa circunstância tem apresentado, estão se movendo com a mesma mente de antes dessas circunstâncias, justamente mostrando que vocês se movem pelo que está escrito dentro e não por aquilo que é imposto do lado de fora. Muito feliz. Deus abençoe poderosamente, tá bom? Estará aí aparecendo o lugar a conta, né, para estar fazendo a contribuição, tá bom? Então, está aparecendo aí na telinha. Deus abençoe poderosamente. Não poderia deixar de falar isso mais uma vez. Queridos, vamos ministrar a palavra de Deus nessa noite com muita alegria no nosso coração, tá bom? E eu quero pedir que você se concentre o máximo que você puder. Concentre-se o máximo que for possível a você dentro do seu lar. Fique concentrado, porque a palavra ela tem o poder de constranger você e levar você para uma condição real de crescimento. E aí a gente ministra ela, e aí a outra parte, que é o terreno, aonde ela vai ser lançada, esse terreno tem que estar numa condição de fertilidade. Seja terreno fértil nessa noite, em nome de Jesus, porque isso vai poder levar você para uma condição poderosa em Deus, tá bom? Deixa a gente orar rapidinho, e em seguida a gente vai estar ministrando a palavra para essa noite, tá certo? Eu quero pedir ao Senhor Espírito Santo que o Senhor venha sobre a minha vida e me permita colocar para fora aquilo que o Senhor colocou aqui dentro. Que a palavra desse domingo, desse dia, dessa noite possa alcançar o resultado para o qual ela está sendo lançada, em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu dependo inteiramente de você, e quem está me ouvindo também depende inteiramente do Senhor. Então venha sobre nós, em nome de Jesus, amém. Querido, a minha intenção nessa noite é, mais uma vez, trazer uma palavra que coloque você em condições reais de crescimento, tá bom? Assim como eu me senti acrescentado, eu quero compartilhar essa palavra com você, para que você também tenha a oportunidade de ser acrescentado. Nós vamos estar conversando aqui, começando em Jeremias capítulo de número 1, a partir do verso número 4, e a epígrafe, que é esse tema, está escrito assim: o chamado de Jeremias. E aí eu quero discorrer, e eu quero tentar ir crescendo, e depois fundamentar nessa noite a intenção dessa palavra que eu vou estar trazendo para promover crescimento na sua vida, tá certo? Então vamos lá, diz assim no verso 4: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de te formar no ventre de tua mãe, eu te escolhi, e antes de você nascer, eu separei você, e designei como profeta às nações. E aí tem todo o discorrer aqui do resto do capítulo, que eu quero já estar conversando com você, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós começamos dizendo assim: existe um diálogo entre Deus e Jeremias, sendo citado pelo próprio profeta Jeremias. Deus está conversando com Jeremias, e aí na conversa Deus está apresentando um projeto
poderoso para Jeremias. Está dizendo, no discorrer do capítulo, você vai encontrar isso, que Deus está mostrando um projeto para ele. Um projeto poderoso, um projeto glorioso, um projeto de resultados, um projeto de plantar o que é do céu e de arrancar o que é do mal. Um projeto de implantação de uma vontade soberana. E Deus coloca isso diante do profeta Jeremias, dizendo: esse é meu projeto, Jeremias. Mas logo em seguida, Deus diz assim: Jeremias, a segunda verdade é que você faz parte desse projeto. A segunda verdade, Jeremias, é que você está dentro desse projeto, que você faz parte dele. E aí a gente começa a ler que a partir do verso de número 6, que Deus começa, antes, Deus começa a dizer: Jeremias, você está dentro desse processo, dentro do versículo 4 e versículo 5. No verso de número 6, aparece a imagem de um homem humano com questionamentos, que tipifica a mim e tipifica a você. Jeremias agora começa a apresentar questionamentos, aquilo que é normal da nossa humanidade. De um lado, o projeto de Deus, glorioso, poderoso. De outro lado, um ser humano. E aí Jeremias, quando está diante do projeto de Deus, ele começa a apresentar questionamentos humanos e dizer: Senhor, eu tenho medo. Senhor, eu quero dizer para o Senhor que eu sou alguém frágil. Eu quero dizer para o Senhor que eu acho que o Senhor está se enganando aí com essa questão de me colocar dentro desse projeto. É melhor o Senhor buscar melhor, fazer uma procura mais minuciosa, mais detalhada, e o Senhor vai descobrir que eu não estou qualificado para essa condição. E Jeremias começa a apresentar medo, começa a apresentar questionamentos, começa a colocar em xeque o fato de aceitar estar dentro do projeto de Deus. Jeremias coloca isso diante de Deus claramente. E aí, os versos de 9 e 10, Deus começa a conversar com Jeremias e dizer algo que a gente já começa a entrar na palavra dessa noite. Deus diz assim: Jeremias, eu coloco as minhas palavras dentro da tua boca e te dou autoridade para que você reine sobre nações, para que você triunfe sobre reinos, para que você tenha autoridade de plantar, de edificar, fazer nascer, e também tenha o poder de arrancar, arruinar e destruir. E o incrível é que a parceria, ou a introdução do projeto de Deus na vida de Jeremias, ou o que constrói a parceria entre Deus, o dono do projeto, e Jeremias, aquele que faz parte do projeto, é a palavra. Jeremias recebe da parte de Deus a consciência que o projeto que Deus tem para a vida dele, para que esse projeto alcance resultados, inevitavelmente é necessário que haja ligamento promovido pela palavra. Por isso que eu digo, queridos, já começando nessa noite, é que a gente tem que aprender a não só andar com a palavra debaixo do braço, mas permitir que ela entre, mas permitir que as suas verdades cresçam e se enraizem dentro de nós. A gente nunca vai conseguir fazer com que, assim como ela tem peso para Deus, tenha o mesmo peso para nós, porque nós não conseguimos desenvolver a mesma condição que Deus é capaz de fazê-lo. Mas nós somos capazes de, dentro da nossa limitação, levarmos a sério a palavra de Deus. E quando a gente começar a mudar a nossa visão para a palavra, e quando a gente descobrir que dentro da palavra há uma vontade divina, há um projeto de Deus, e que nós estamos inseridos dentro desse projeto, é nesse momento que haverá a condição real de parceria entre nós e Deus. A autoridade vem
quando a palavra cresce dentro de nós, quando a palavra ganha peso, quando a palavra ela ganha tamanho, ela ganha intensidade, profundidade, quando nós absorvemos o conhecimento da palavra de Deus, e quando nós olhamos para ela e respeitamos como palavra de Deus, nesse momento nós começamos a crescer e permitir que o que Deus tem preparado para nós possa alcançar a sua factualidade em nome de Jesus Cristo na nossa vida, sendo Jesus a própria palavra. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para nós é esse fato de Jeremias estar apresentando questionamentos para Deus, e dentro desses questionamentos, invalidando que o projeto de Deus venha e ganhe terreno na vida dele. Queridos, não é diferente da nossa vida. Por isso que eu falei que a nossa vida tipifica, na verdade a vida de Jeremias tipifica a nossa vida. E que quando Deus conversa com o profeta, Ele está se direcionando diretamente ao profeta, mas quando a palavra é guardada, registrada e trazida ao nosso conhecimento, então essa convocação sai de Jeremias e vem para nós. Estou dizendo sim, nessa noite, nesse instante, nesse momento, olhando nos seus olhos, que Deus tem um projeto para a sua vida, e que do outro lado existe uma condição real de você virar as costas para esse projeto. E é o que eu fiz muito na minha caminhada, confesso. Talvez você tenha feito isso também na sua caminhada, querido. A gente gosta de apresentar questionamentos, porque faz parte da nossa humanidade. Aí é onde entra a ação do Espírito de Deus pela palavra. Que eu quero começar nessa noite é incomodar você, como eu estou incomodado. Há uma vida onde a vontade de Deus tenha espaço para crescer, se cumprir. É possível sim. Talvez o olhar que nós temos quando olhamos para o plano de Deus, para o projeto de Deus, para a vontade de Deus, seja o mesmo olhar de Jeremias. Um olhar onde ele menospreza, aonde ele se diminui, aonde ele olha para ele diferente de como Deus está olhando. E é isso que acontece. A palavra nos leva a uma condição de fazer com que a gente seja enxergado como Deus nos enxerga. O envolvimento com a palavra de Deus faz com que a gente comece a olhar para nós como Deus olha. E quando a gente começa a olhar como Deus olha, enxergar como Deus enxerga, a gente não vai virar as costas para o projeto, e a gente vai entender que então isso é real, isso é fato, porque nós somos capazes de entender que aquele que promete é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E quando Jeremias está apresentando questionamentos, Deus está dizendo para ele: Jeremias, no verso número 12, eu sou Deus que velo pela minha palavra em fazê-la se cumprir. Deus estava dizendo assim: você não está sozinho nesse projeto, Jeremias. Esse projeto é um projeto de alguém que começa coisas e termina o que começou. Deus está desconfortando Jeremias, ou seja, arrancando ele do território do seu olhar humano, do seu olhar inteiramente deturpador a respeito do seu potencial em Deus, confrontando-o, desconfortando-o, tirando-o da sua zona de conforto, por meio da palavra, e dizendo que a palavra nos arranca do conforto, mas que esse conforto que ela nos arranca, ela nos coloca no conforto de Deus.
Porque o conforto de Deus é o nosso desconforto, queridos. Por isso que nem todos aceitam o projeto de Deus para a sua vida. Mas o que Deus tem é o melhor para nós. A primeira coisa que eu consigo, tentando acrescentar na sua vida, usando a palavra nessa noite, é dizer que a autoridade que nós necessitamos na execução do projeto de Deus aqui na face da terra, quem possibilita isso é a palavra. A segunda coisa que eu quero falar dentro desse mesmo raciocínio é Isaías 55, que é Deus fala com o profeta Isaías, e quando está registrado, está falando conosco, guarde isso. É que ele diz assim: assim como as águas que descem do céu e tocam a terra seca, umedecendo ela e fazendo com que as sementes tenham condição de germinar, assim é a palavra que sai da minha boca. Ela sairá e alcançará os resultados para o qual ela saiu. Olha que poderoso, olha que glorioso isso, que representação poderosa. Deus está dizendo que a água que desce do céu, a água é sua palavra. Não precisa buscar muito, de forma bem didática, prática, fácil. A água é a palavra. Olha o que Deus está dizendo: assim como a palavra, assim como a água que desce e consegue tocar a terra seca, que sou eu e você. E quando a terra seca embebe a água, embebe a palavra, é possuído por essa água, por essa palavra, a Bíblia está dizendo que Deus diz assim: você terá inevitavelmente resultados na sua caminhada. Isso é poderoso, queridos. Aonde é que está a infertilidade da igreja? Na falta de parceria com a palavra. Aonde é que nós não alcançamos resultados? Quando é que nós fracassamos? Quando a palavra não é embebida, quando a palavra não é absorvida, quando a água vem, mas ela é rejeitada. Então o que Deus está dizendo para o profeta Isaías e dizendo para nós é que todas as vezes que a água descer do céu, e ela não para de descer, todas as vezes que ela descer e não for rejeitada, e entrar e ganhar espaço, e umedecer a terra e ganhar lugar, os resultados inevitavelmente serão alcançados. Isso mostra para nós que a palavra de Deus, ela fechada é um livro, aberta também é um livro, mas vira a palavra de Deus quando nós passamos a crer nela, respeitar ela ao ponto de vivê-la. É a parceria entre a palavra de Deus e o homem e o ser humano que alcança os resultados que nela estão descritos. Isso é poderoso. Mateus capítulo 5, por que eu estou discorrendo e falando dessa possibilidade de parceria, mostrando que ela é real e dizendo que quando eu e você estivermos cheios da palavra, eu estou usando o termo parceria, quando isso acontecer, resultados inevitavelmente acontecerão. Se essa parceria se tornar real, a gente vai ter o poder e a autoridade de plantar o céu e ver o céu nascer, de destruir os planos do mal na nossa vida, na nossa família, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na nossa congregação, em todos os ambientes. Isso é poderoso. Queridos, Deus deixa claramente, em toda a Bíblia Sagrada, porém eu estou pegando alguns textos, algumas passagens para provar essa verdade. Se a igreja está enfraquecida no projeto de Deus para a sua vida, é porque a palavra não foi embebida. É porque nós estamos resistindo à palavra, o relacionamento com ela. Queridos, Mateus 5,18
Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, e aí abre um parênteses, céus aqui não significa os três. Primeiro céu, o céu dos céus, os céus do Senhor. O segundo, as regiões celestiais. E o terceiro, o céu atmosférico. Só que a partir do momento que passa de um, começa a ser dois, já não é no singular, é no plural. Por isso a palavra é céus. E quando diz, né, quando disser aqui que vai passar, não está dizendo que o céu do Senhor vai passar também. Está falando do primeiro céu e do segundo céu, que é o céu atmosférico e as regiões celestiais. Fecha parênteses. Aí Jesus diz assim: enquanto existirem céus e terra, vírgula, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Até que tudo, T-U-D-O, se cumpra. Olha que coisa poderosa. Jesus está dizendo aqui, e dizendo que ninguém tem o poder de evitar um cumprimento dessa palavra, porque ela não é de homem, ela é minha. Ninguém tem o poder de impedir daquilo que está escrito alcance o seu cumprimento. Ninguém pode parar a palavra, ninguém pode impedir o prosseguimento, o cumprimento da palavra. Ninguém. Já tentaram milhões de vezes, mas ninguém conseguiu, não consegue, jamais conseguirá, porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Palavra de Deus. E Jesus diz que nenhuma letra, nenhum traço, Jesus está pegando até a pontuação que divide, que separa e didatiza a leitura da palavra. Nenhum traço ninguém pode arrancar, sem que antes tudo que está escrito se cumpra. Tudo, tudo. Em Mateus 24:35, Jesus fala assim, ó, ele anuncia acontecimentos que iriam preceder a sua vinda, e ele diz assim no 35: céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. O que Deus, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está mandando a gente, já que céus significa céu atmosférico e as regiões celestiais, ele está dizendo para mim, então, ao mesmo tempo que ele mostra o céu, ele mostra também a terra. Ele está dizendo assim para mim: céus e terra. Ele utiliza dois termos que nós chamamos de grandioso. Ele pega dois termos, ele manda a gente olhar para os céus e também manda a gente olhar para a terra. E quando a gente olha para a terra, a gente vê como é gloriosa, como é grande, como é esplêndida. A gente vê que é algo magnífico. Aí Jesus utiliza o termo terra para a gente olhar e dizer assim: como isso é grande. E aí ele manda ao mesmo tempo a gente olhar para a palavra, que para muitos de nós não tem o mesmo tamanho. Para muitos de nós a palavra, ela é pequena. E aí Jesus está arrancando essa visão da palavra, pegando algo que é grandioso, algo do nosso cotidiano, a terra, algo grande, que a gente olha e diz assim: que terra, isso é muito grande. E aí Jesus diz: isso que você acha grande, isso que você denomina grande, saiba que isso vai passar. Mas talvez aquilo que você denomina pequeno, eu te digo que é maior do que o que você denomina grande, porque ela não vai passar. Aí Jesus, quando fala céus e terra passarão, Jesus está mandando a gente olhar e entender que aquilo que a gente chama de grande, e a gente olha para a palavra e entender que ela é maior do que aquilo que a gente chama de grande. E aí ele diz: e isso vai passar, o que você vê como grande vai passar, mas a minha palavra, ela vai cumprir, letra por letra, promessa por promessa. Aí você me pergunta por que é que eu estou fazendo essa introdução da palavra, batendo e mostrando a grandeza dessa palavra. Por quê, queridos?
Porque a Bíblia Sagrada, ela é a essência de Deus. Há quem diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém. E cada pessoa é livre para crer no que quer e da forma que quer. Mas nós aqui precisamos fazer a exposição daquilo que nós cremos com toda a nossa força. A palavra, para nós, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Nós temos essa segurança aqui no nosso coração, com a liberdade de seres individuais, na sua condição de crença, nós temos essa liberdade de dizer que essa é a nossa fé. E digo mais, queridos, digo para cada um de vocês que quando Deus diz, eu velo pela minha palavra, Deus está colocando o seu caráter nela, a sua essência nela, a sua identidade nela. Então quando eu sento para meditar na palavra, eu estou sentado diante do próprio Deus. Você já viu aquele termo que a gente diz assim, ó, a gente promete para alguém? A Bíblia tem promessas. Você já viu quando a gente promete para alguém e a gente diz assim para essa pessoa, a gente diz assim, ó, 5 horas da tarde eu estarei em tal lugar. Aí a pessoa diz assim, será, rapaz? Ó, você promete. Aí a gente diz, rapaz, eu prometo. Aí a pessoa diz, como para nós? Pois dê a sua palavra. Aí a gente pega e diz assim, pois está certo, eu dou a minha palavra. Aí a pessoa aceita que a promessa vai ser cumprida, porque nós demos a nossa palavra, e aí ela sai. É isso que Deus faz. Ele deu a sua palavra. A sua palavra equipara-se ao seu caráter. Isso é poderoso, queridos. Aí eu vou para o segundo ponto dessa noite. Aonde é que eu estou querendo chegar? É que dentro dessa palavra irrevogável, encontra-se a pergunta mais importante do universo. Na verdade não é a pergunta mais importante do universo não, é a pergunta mais importante do universo, fora do universo, em qualquer lugar. Isso aí eu queria perguntar para você que está me assistindo nessa noite, aos meninos que estão aqui, para o Endo que está aqui no teclado. Eu queria perguntar para você, se você conhece, qual é a pergunta mais importante da sua vida. Você é capaz? Eu vou te dar uns 5 segundos para você pensar enquanto eu estou falando isso. Para funcionar agora, qual é a pergunta mais importante da sua vida? Eu não estou perguntando as mais, não estou fazendo seleção de 1 a 10, de 1 a 20, estou perguntando qual é a número 1. Agora eu não estou perguntando, segunda coisa, eu não estou perguntando qual é para você na sua mente ou na minha. Eu estou perguntando para você qual é a pergunta. Ainda que a gente não ache que seja, mas eu estou determinando aqui para você, com base na palavra, qual é a pergunta mais importante da nossa vida. Está em Mateus, capítulo 16, verso número 15. Que a gente citou um pouco sobre ela domingo passado, mas que hoje a gente já vai fazer uma outra aplicação, que convém ao tema dessa palavra. A pergunta mais importante da vida de um ser humano é, quando Jesus pergunta, quem você diz que eu sou? E quando eu digo que a pergunta dentro do universo e fora do universo, a mais importante, eu estou dizendo que se alguém não é capaz de discernir quem é Jesus, ela está comprometendo a sua eternidade, ou seja, a sua essência, já que o ser humano não é só vida física. O fato de você ter nascido já faz de você um ser com a formação tricotômica, corpo, alma e espírito. Querendo ou não, eu e você somos seres eternos. A pergunta mais importante da vida é a pergunta que Jesus faz: quem sou eu para você? Quem você diz que eu sou? Se nós tivermos a resposta,
e se nos deixarmos sermos envolvidos por essa resposta, aí, queridos, nós entraremos na essência da nossa existência. Aí a vida verdadeiramente alcançará a nossa existência. Essa é a pergunta mais importante. E o incrível é que quando Pedro, tipificando a oportunidade que nós temos, né, que toda a humanidade tem de responder isso, de dizer sim ou não, mas quando Pedro ali responde, debaixo da revelação do Espírito, pela palavra, porque quando ele diz, ele não diz que Jesus era Jesus, ele diz, tu és o Cristo, e a palavra Cristo significa ungido, prometido, o Salvador, aquele que estava dentro da promessa. Quando Pedro diz, debaixo da revelação, que ele diz, tu és o Cristo, o Salvador, Jesus desenrola um tapete diante de Pedro. Veja só, diante da pergunta mais importante do universo, debaixo de uma revelação, quando Pedro diz, o Senhor dá a resposta certa, o Salvador, o Cristo, Jesus desenrola um tapete diante de Pedro. Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, vou edificar a minha igreja. As portas do inferno vão tentar, mas não vão conseguir prevalecer. Vou te dar um chaveiro com um monte de chave. Vai ter poder de ligar na terra e confirmar no céu. Porque essa consciência de que eu sou o Cristo, esse envolvimento com esta revelação, justamente faz você ligar o que é do céu na terra. E tudo que é ligado na terra, que é do céu, o céu corresponde porque é de lá. Jesus desenrola um tapete diante de Pedro. Jesus mostra que diante dessa resposta, colocada diante da pergunta mais importante da vida, quando ela é respondida acertadamente, desenrola-se um caminho diante de nós. Aí eu entendo Jesus dizendo, eu sou o caminho. Queridos, quando a palavra, dentro da pergunta de Jesus, que eu digo que é a mais importante da vida, eu quero agora explorar essa colocação dele. Ele vai utilizar assim, ó, quem sou eu? Ou quem eu sou? Aí agora eu quero, dentro dessa terceira oportunidade, eu quero explorar esse eu. Vamos lá, o que é o eu? Nós que estudamos, sabemos que o eu faz parte da conjugação verbal. Nós conhecemos o eu, tu, eles, nós, vós, eles. E nós sabemos que o eu, ele é conjugado na primeira pessoa do singular. E aí Jesus pergunta, quem sou eu? Então eu estou utilizando algo do nosso cotidiano para didatizar a palavra. O que é o eu, queridos? O eu é uma fala que denota exclusividade. Deixa eu dar um exemplo aqui para você que está me assistindo. Quando eu digo, eu vou tomar essa água, eu não estou dizendo que eu e você. Porque se fosse eu e você, eu não diria eu diria nós. Se eu dissesse que só você iria beber essa água, eu diria tu, a segunda pessoa do singular. Se eu quisesse colocar no terceirizar, eu diria eles vão beber, ou se fosse uma pessoa só, ele vai beber. Mas quando eu digo que eu, primeira pessoa do singular, vou beber, eu estou dizendo que só eu vou fazer esse ato. Só eu vou ter esse privilégio. Só eu vou usufruir desse conteúdo, dessa água. Porque eu é eu. Eu é uma ação exclusiva. Então a gente consegue perceber que Jesus utiliza todos os verbos, aliás, toda a conjugação verbal Jesus faz. Jesus diz assim, ó, tu, Pedro, quando era jovem, ele usa o tu, segunda pessoa do singular. Olha que aula de português aí de graça, viu? Quando ele diz assim, ó, ele
ele está utilizando isso e não falando dele, mas falando de alguém. Jesus utiliza dizendo: nós vamos passar para outra banda. Utiliza a primeira pessoa do plural. Jesus utiliza a palavra eles, a terceira pessoa do plural, quando diz, se referindo aos pais dos fariseus. Eles fizeram e vocês fazem a mesma coisa. Então Jesus conjuga as três primeiras do singular e as três primeiras do plural. Agora, quando Jesus vai falar de salvação, ele não utiliza a segunda, a terceira, e nem a primeira, segunda e terceira do plural. Ele só utiliza a primeira do singular. Quando Jesus vai falar de salvação, queridos, aí já não tem tu, não tem ele, nem tem nós, nem vós, nem eles. Quando Jesus vai falar de salvação, aí ele só usa a primeira pessoa do singular. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou a fonte. Tudo que Jesus vai se referir no tocante à salvação, a palavra utilizada do verbo é eu. E digo que ele não erra, porque verbo entende de verbo. No princípio era o verbo entende de verbo. Então não questione, entregue-se. Salvação, a palavra eu, quem sou eu? É Jesus perguntando se você vê ele como ele é. Por isso que a pergunta feita, eu me lembro que eu falei domingo passado aqui, quero repetir rapidinho. Quando Jesus pergunta, quem eu sou? Ele não estava com crise de identidade. O que Jesus estava dizendo era, eu sei quem eu sou, mas quando eu pergunto quem eu sou, é que eu quero saber se você sabe quem eu sou. Porque a diferença na tua vida, não sou eu saber quem eu sou, é você saber quem eu sou. Então a palavra eu fala de salvação. Jesus, ele se exclusiviza, Jesus se torna exclusivo. Aí eu entendo quando Pedro diz em Atos 4, verso 12, ele diz, em nenhum outro que apresentar tem salvação. Porque em cima no céu, embaixo na terra, não existe em nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser, ou a saber, o nome de Jesus. A pergunta, queridos, ou a resposta que a gente dá, a resposta certa que a gente dá para a pergunta, quem sou eu? É justamente a gente olhar para Jesus dentro do fundamento real de quem Ele é. Essa é a resposta mais poderosa, mais importante da nossa vida. E aí eu quero deixar claro aqui, é que quando Jesus utiliza a palavra eu, que Ele se torna exclusivo, aí você pode, aliás, eu vou perguntar aqui outra coisa. Por que Jesus deixa claro essa exclusividade? Por que Jesus deixa claro que Ele é exclusivo? Todas as vezes que Jesus vai falar de salvação, Ele diz eu. Ele não deixa uma dúvida. Não deixa uma dúvida que Ele o é. Somente Ele é. Aliás, só Ele é o caminho de volta à presença de Deus. E que quando Deus, utilizando a vida, de João, na escrita, na inspiração do Espírito Santo, ele escreve: Deus amou o mundo. Aí a palavra utilizada, deu o seu Filho no singular, unigênito. Por que Jesus mostra com muita clareza na palavra irrevogável que Ele é o único caminho? Por que Jesus deixa claro que Ele é o único caminho de salvação? Porque Ele é a exclusividade de salvação de Deus para a nossa vida. Porque Jesus teria que colocar por terra
toda a concorrência. Quando Jesus diz, eu, mostrando que ele é exclusivo, e em seguida, ele usa a palavra, dentre todas que eu falei, vou utilizar aqui algumas. Quando ele diz que ele é o pão, eu sou o pão, é porque tem outros pães concorrendo com ele. Quando Jesus diz que eu sou a fonte, é que tem outras fontes concorrendo com ele. Quando Jesus diz que eu sou a porta, é porque tem outras portas concorrendo com ele. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, e quando ele solta essa João 14,6, que ele está conversando aqui quando ele está conversando aqui com Tomé, Filipe, com seus discípulos, que Jesus solta de uma vezada só, eu sou, aí ele solta caminho, verdade e vida, é que Jesus está dizendo que ele é o caminho onde se encontra a verdade que promove vida. E quando ele diz eu, é porque ele sabe que existem outros caminhos que carregam outras verdades que prometem vida. Por isso que Jesus deixa claro que o eu, utilizado como algo exclusivo, mostra ele como o único caminho, porta, salvação, porque tem outras oportunidades. Tem uma frase que diz que cada um está certo dentro da sua verdade. Tem outra frase que diz que cada cabeça é um universo e cada universo tem a sua verdade. Queridos, imagina quantas verdades existem no mundo. Imagina quantos caminhos existem na face da terra. Imagina se todo mundo seguisse a sua verdade. Aí você me pergunta onde é que eu quero chegar, já que a proposta no começo foi trazer uma palavra que promovesse crescimento para a sua vida e constrangesse você como me constrangeu. É que eu quero mostrar para você, é que para muitos da face da terra, a verdade de que Jesus é a salvação não é exclusividade para eles, como é para Jesus. É que existem várias verdades na face da terra. E existem muitas verdades por aí que tentam concorrer com a de Jesus, mas que as outras verdades não são capazes de assegurar você a respeito da eternidade. As outras verdades não são capazes de colocar você diante da essência da tua existência, como a verdade de Jesus é capaz de colocar. Tem muita gente acreditando em muita coisa na face da terra. Tem muita gente que crê que o sol é um Deus. Tem outros que creem que a lua é um Deus. Tem crença que crê que animais são deuses. Tem verdades que dizem que o inferno é aqui. Tem verdades para muitas pessoas que a vida acaba depois da morte. Que entendem que quando alguém, o coração para de bater e para de respirar, essa pessoa acabou, ela inexiste a partir de então. Tem muita gente que tem como verdade agora que nem mais jeito para a sua vida existe. Tem muitas verdades. Mas Jesus se torna exclusivo usando a primeira pessoa do singular eu, justamente para não deixar dúvida daquilo que nos coloca na condição de eternidade. Quando Jesus utiliza eu, Ele está mostrando para nós um caminho didático, um caminho objetivo, transparente, para que ninguém se perca. Porque existem muitas verdades concorrendo com a dele. E aí eu utilizei, começando a pregação, para mostrar o peso que a palavra tem. E quando arranquei Jesus se mostrando que é exclusivo, eu arranquei de dentro da palavra que é irrevogável. E eu quero dizer
com o desenrolar dessa palavra, queridos, é perguntar a cada um de nós se verdadeiramente o que está escrito tem o nosso respeito. A pergunta para essa noite, que eu chamo de noite de meditação, é de como nós estamos considerando o que está escrito na palavra. Como está o nosso olhar para a verdade da eternidade? Como estamos contemplando o conteúdo dessa palavra? Qual é o peso dela para as nossas vidas? Estamos vivendo em uma pandemia. E claro que esse arrudeio, que eu chamo de arrudeio, de rodeio didático, era para chegar dentro de uma oportunidade do momento que nós estamos vivendo. E aí todo o contexto que eu fiz nessa noite, eu chamo de cama, para que nós possamos agora andar sobre o que eu quero falar na finalização dessa palavra. Nós estamos numa pandemia. Um ambiente que eu nunca tinha visto, talvez você também não. Um momento que eu nunca, eu acho que eu, mesmo como leitor da Bíblia, eu não tinha imaginado um ambiente como nós temos vivido hoje. Alguém que tinha conhecimento de outras pestes, tão mais letais do que essa. Mas eu nunca me imaginei, e se alguém tivesse dito para mim há um ano atrás que a gente iria sair no meio da rua, ia ter um monte de gente usando máscara, que haveriam imposições de quarentena, eu talvez não conseguisse alcançar realmente, né, a projeção do que os meus olhos estão vendo hoje. Mas sabe o que é que eu ganho a oportunidade de falar para você nessa noite, queridos? É que mesmo diante de um momento que nós estamos vivendo, e diante do convite que esse momento que nós estamos vivendo faz, porque se você não sabe, esse vírus é uma peste, e não importa de onde essa peste veio, e aqui já não importa, dentro dessa ministração, com termos eternos, se foi criada, se foi construída através da degustação de animais, não importa. O que importa é que ela é real, e que ela está na categoria anunciada por Jesus como sinais que precederiam a sua volta. O fato é que Jesus falou que haveriam pestes. O fato é que Jesus disse que o ser humano é capaz de discernir a respeito de sinais. O fato é que Jesus falou que existem sinais que nós somos capazes de entender que esse sinal denuncia que algo que eu não estou vendo vai vir, está chegando. E aí que Jesus utiliza o exemplo dizendo: olha, vocês fazem leitura dos tempos, dizendo que quando o céu está de bronze, está sombrio, vai vir uma tempestade. Ou seja, vocês estão vendo o céu de bronze, mas não estão vendo a tempestade. Mas pelo que vocês estão vendo, são capazes de entender o que não estão vendo. Ou seja, tenha certeza de que aquilo que vocês não estão vendo vai vir, vai chegar. Jesus diz: assim como vocês olham para as plantas e veem elas florescendo, vocês sabem que a primavera está chegando. Ou seja, aquilo que vocês não estão vendo é capaz de ser discernido pelo que vocês estão vendo. Assim será no tempo da minha volta. Aí Jesus diz
que os sinais da sua volta são quais? Ele começa a dizer cada um deles, e dentre eles peste. E nós estamos dentro de uma oportunidade poderosa. Se nós cremos nessa palavra de todo o nosso ser, que Jesus está às portas, querido. Eu vim nessa noite desse rodeio didático para dizer que Jesus está às portas, para dizer que Jesus está voltando, para dizer que você não é um ser apenas terreno, mas que dentro de você existe uma essência espiritual e ela é eterna. Eu vim nessa noite para dizer que os sinais estão se cumprindo, estão diante de nós, anunciando, gritando que o Rei está voltando. O que eu estou dizendo nessa noite, embasado na palavra, é que a Bíblia diz pela boca de Jesus, que Jesus disse: perto da minha volta haverá violência e muita. É o que nós temos visto. Jesus diz: haverá esfriamento. E é o que nós temos visto. O amor esfriará, irmãos, mas tem muito amor frio na face da terra hoje em 2020. Jesus disse que haveria apostasia. Você conhece alguém, queridos, que antes glorificava e que hoje zomba? Conhece alguém que dizia que ele era tudo, que hoje duvida do que falava? Alguém que era uma bênção e hoje é uma inversão da vida que glorificava a Deus? Apostasia. Esfriamento no amor em todas as direções. Pessoas que não iriam crer que um dos sinais que ele diz da sua volta: quando o Filho do Homem voltar, achará pessoas em condições de espera, porque a esperança é uma promoção da fé. Só tem esperança quem tem fé. Haveriam pessoas em condições de esperança, haveriam pessoas cheias da palavra, porque a fé é um produto da palavra. Logo a esperança também o é. Jesus também coloca na sua volta: pessoas estarão esperando, eu encontrarei pessoas esperando sobre o que eu prometi quando eu voltar. Nós estamos vivendo os sinais da volta de Cristo todos os dias, quando acordamos e andamos na rua. Todo dia. Mas a falta de peso da palavra que promove parceria para que os projetos de Deus alcancem a nossa vida e glorifiquem a Ele, essa parceria faltando, ela nos coloca em uma caminhada vazia, fria e contraditória a respeito da vontade de Deus, ao ponto de desrespeitarmos os sinais na nossa cara. Muitos de nós já vivemos como se Jesus nem fosse mais voltar. Muitos de nós acumulamos planos e planos, e que se fizer a contagem do cumprimento deles, a projeção que nós fazemos é até 100 anos de idade, como se ele fosse demorar até lá, como se os sinais não estivessem diante de nós, em nossa volta. O que eu venho nessa noite é tentar acordar você e a mim para o fato de que nós estamos vivendo, querido, nós estamos em meio à peste, nós estamos no meio do fogo cruzado, do cumprimento dos sinais que antecedem a volta do noivo. A noiva que espera o noivo é a noiva que confia na promessa de que o noivo vem. A noiva que quer se juntar com o noivo é a noiva que tem prazer na pessoa do noivo, que se alegra na pessoa do noivo.
A noiva que confia na proposta do noivo é a noiva que quer compromisso com o noivo. Essa é a noiva. Ela crê na palavra dele, ela confia na palavra dele, ao ponto de esperar. E ela espera na condição que ele colocou para que ela esperasse, com azeite dentro da lâmpada. É uma palavra para que a gente faça uma reflexão. Como vai a nossa vida? Como vai? Se verdadeiramente a palavra tem tido peso dentro de nós. Ou se nós estamos andando e vivendo como se o que está escrito não tivesse peso para nós. Eu finalizo dizendo que eu tenho toda a liberdade para não crer nessa palavra. Mas o fato de eu não crer não invalida que ela é verdade. E aí, finalizando, eu entendo quando Jesus falou: céus e terra passarão, mas aqueles que estiverem agarrados à minha palavra não passarão, assim como ela não passará. Guarde-se, envolva-se, se deixe ser possuído, essa palavra que eu uso agora, pela palavra, porque ela não é de homem, ela é de Deus. Vigie na palavra, seja envolvido, vestido pela palavra, seja confrontado por ela todos os dias, quando estiveres meditando nela. Porque a única condição de ser confrontado pela palavra é se colocar no caminho aonde ela passa. Mas não permita, queridos, que mesmo diante do cumprimento de um cenário bíblico, você passe desapercebido, ou os sinais passem desapercebidos diante da sua vida e diante da minha vida. Em nome de Jesus, guarde esse constrangimento, ou esse confronto no fundo do seu coração. Dê uma retomada a partir de hoje. Espera para amanhã não. Para muitos começa na segunda, para você começa hoje, domingo. Deixe essa palavra entrar, incomodar, fazer as mudanças necessárias na sua vida. Mas não fique aquém das promessas. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar ela na sua vida, se você assim o permitir. Creia na palavra. Você é um ser eterno. Você nasceu para a glória de Deus. Existem pessoas esperando uma resposta sua dada a Deus. Porque quando você responder a Deus, elas serão respondidas por dentro da tua vida. Se deixe ser inundado pela verdade. O prazer que o pecado proporciona jamais se compara ao prazer que a palavra proporciona. Guarde isso no fundo do seu coração, querido. Seja cheio do Espírito Santo. Decida relacionar-se com a palavra e com o dono da palavra todos os dias. E é isso que fará de você um observador convicto dos sinais em sua volta e um anunciador deles, conferindo aquilo que possuiu a tua vida, no caso, a palavra. Deus abençoe sua vida poderosamente, que você seja guardado, em nome de Jesus, por esse confronto, é que eu peço a Deus, em o nome de Jesus, amém? Avisar que nos dias de terça e sábado, nós estaremos com o Willer, tá bom? E o Robinho, cabeludo, recolhendo os dízimos e as ofertas nas casas, terça e sábado.
Aos interessados, vocês entrem em contato, tá bom? Com o Fábio, com a Raquel, com a Thalita, pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo Instagram da igreja, que os meninos vão estar dando uma resposta, tá certo? Terça e sábado, os meninos, os motoqueiros, estarão disponíveis para ir buscar a sua oferta e buscar o seu dízimo. E os interessados, entrem em contato com Raquel, Fábio e Thalita pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém? Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão, a doce consolação, a amizade profunda com o Espírito Santo, seja derramado sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém e amém.